Hoje estamos aqui para mais um quadro do canal de podcast Pet em Pauta. E eu tenho a alegria de apresentar a vocês Aguinaldo Diniz, um profissional de ponta, reconhecido nacional e internacionalmente, com livros escritos. E agora eu acho que você mesmo vai falar por si, Aguinaldo. Quem é o Aguinaldo, esse profissional fantástico? Eles estão curiosos, ainda não sabem qual é a sua profissão. Conte para nós. Oi, tudo bem? Então, eu sou Aguinaldo Diniz, né, conhecido como Aguinaldo Diniz. Comecei minha carreira profissionalmente em 1994. Naquela época, né, eu comecei passando por um período no canil do Exército, onde eu estava, né? O canil teve algumas alterações e eu fui deslocado lá para aquele setor. Mas antes, eu já tinha cães, meu pai comprou um cachorro é, treinado, né, quando eu tinha ali por volta de uns 10 anos, um pastor alemão chamado Nero. Hoje eu tenho um pastor alemão chamado Nero também, para dar sequência nessa história. E o Nero foi um amigo muito fiel, né? Um pastor alemão treinado, foi treinado naquela época pela polícia e teve uma história muito interessante junto comigo. E depois, quando eu estava para sair do exército, meus últimos 6 meses de exército, eu saí, mas passei nesse período no canil do exército. Mas o que aconteceu, né? Naquela época não tinha informação. As nossas informações eram baseadas em livros, né? Tinha o livro Cão em Nossa Casa, Mil Perguntas e Mil Respostas, todos do Theo Gigas, né? Depois surgiu um livro chamado Adestramento Sem Castigo, do Bruno Taus. Depois, então, tipo assim, a literatura de cães era pouquíssima. Quem conseguia informação tinha que ir para fora do Brasil, ou de alguma forma, aprender na prática, aprender errando, né? Não tem essa de tentativa e erro, né? Tem acertos e erros, né? A tentativa não existe, na verdade, no meu entendimento, né? Se eu falar para você, tenta segurar isso, não, ou você vai segurar ou você não vai segurar. Então, as pessoas aprendem ou passando pela experiência, fazendo ou não fazendo. Então, naquela época, 1994, né, tipo 32 anos atrás, não tinha informação. A informação que veio sobre adestramento, ela era assim, com base no que os antigos sabiam, no que as pessoas sabiam, né, nos clubes de adestramento, no clube do pastor alemão. Eu tive a felicidade, né, de 1994 para 96 ali, conhecer a Sociedade Paranaense de Cães Pastores Alemães, e ali eu comecei a aprender um pouquinho mais sobre adestramento de cães, mas foi uma coisa bem interessante, porque no exército só tinha cães treinados, então eu não pude treinar cães lá. Eu pegava os cães que eram treinados e fazia manutenção. Tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo, tinha que seguir ordens, né? Regras rígidas, né? Com certeza. Mas o que que acontece? O que que aconteceu, né? Quando eu saí do exército, eu tinha um cachorrinho chamado Pimbo, um sem raça definida. E eu comecei a treinar ele. Treinei ali. Então ele fazia vários truques, fazia várias coisas. E um vizinho, nós morávamos num condomínio, e o vizinho da rua de trás viu ali eu treinando o cachorro e tá, brincando com ele, jogando uma bolinha. E ele falou: Ah, eu quero que você treine meu cachorro. Eu falei: Ah, eu não tenho a mínima ideia como é que eu vou fazer isso aí. Ele falou: Não, você vai treinar, né? Quanto você cobra? Eu falei: Eu não sei. Então aí ele falou bem assim, não, você vai treinar, veja lá. E aí eu tinha algumas horas livres, fui lá, treinei o cachorro. Depois uma outra pessoa pediu, depois uma outra pessoa pediu. E aí, no final de 96, eu já estava treinando cães na cidade de Curitiba. Aí um indicava para o outro, e foi assim que começou, né? E isso foi
com um pouco da experiência do exército e também dos livros que tinha, que como explicou que ainda eram escassos, que foi acompanhando e a vivência prática. E depois dessa vivência, como foi a sua trajetória profissional? Então já viram, né? Adestrador, olhem lá, como é que foi evoluindo essa trajetória, então? Então, eu peguei uma época de transição, porque até 1994, ali, 95, existia um jeito de treinar os cães, existia uma forma, né? Geralmente o pessoal usava aquela questão da liderança, da imposição, era uma comunicação um pouco mais dura, né? Mais severa. E quando eu comecei a frequentar a Sociedade de Cães Pastores Alemães, já estava tendo um movimento de treinamento mais motivacional, mais na parte da diversão, usando bolinha, usando brinquedos, como moeda de troca, né? Usando bastante comida. E os cães ficavam mais alegres trabalhando, né? Então como eu peguei essa fase de transição, eu aprendi tanto aquele treinamento aversivo, como também o treinamento positivo. Qual que é a diferença, né? Quando se usa um treinamento muito aversivo, o cachorro ele fica assim um pouco acuado, mas ele traz muita confiabilidade. Por exemplo, você pega um cachorro que é acostumado a fugir do portão, você abre o portão, ele foge para a rua. Quando os treinadores começaram a treinar somente no positivo, utilizando somente reforço positivo, não resolve esse problema. Por quê? No reforço positivo, o cachorro vai atrás ou vai em direção daquilo que ele gosta. Então, se o portão está aberto e tem alguma coisa que ele gosta lá do outro lado da rua, ele vai ser atraído naquela direção. Então, eu tive que fazer um meio termo ali. Descobri que o treinamento positivo, ele é bom, é interessante, mas ele não traz confiabilidade. Já o treinamento aversivo, ele traz muita confiabilidade, mas se usado de maneira errada, abusa-se do cão. Então tem que ter um meio termo, entende? Ali, então naquela época, eu peguei essa fase de transição, logo em seguida, no ano 97, 98, fiz uma amizade com meu amigo até hoje, Mário Sérgio, que mora nos Estados Unidos, e ele trouxe uma tecnologia chamada Clicker. Até eu trouxe um Clicker aqui. Ai, que legal. É isso aqui, Olha, ó. vocês já estão tendo noção de quanta dica vocês vão ter, né? Nós teremos muitos encontros. Mostra aí, Aguinaldo. É o Clicker. O Clicker é um marcador de comportamento. Isso revolucionou a minha maneira de entender o que era comunicação com os cães, né? Porque era sofrível. Imagina você começar a treinar um cão e aí você não consegue entender o que está acontecendo, você só percebe depois de algum tempo, porque o que tinha muito antigamente era repetição, né? Pega o cachorro de maneira mecânica, repetição, 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 repetição. Tudo bem, você vence o cachorro pelo cansaço, mas você não trabalha as outras camadas, né? Que depois eu posso falar isso numa outra época, mas hoje eu trabalho, fui descobrindo com o tempo, e que o adestramento tem 5 camadas, né? Mas depois nós podemos falar sobre isso. E por conta da repetição, 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 vai entrando a informação e vai condicionando e o animal aprende. Mas com o clicker, se tornou um treinamento mais cognitivo, muito mais inteligente, muito mais humano, vamos falar assim, só que também trouxe uma série de outras consequências, porque daí as pessoas deixaram de usar o aversivo na dosagem correta, e o que aconteceu foi que as pessoas começaram a achar que tudo funciona, o mundo inteiro ele é extremamente positivo, tudo vai dar certo, né? Tipo, você não vai pegar gripe, você não, pode ficar tranquilo, você pode fazer o que você quiser, o mundo é extremamente positivo. Então, essa parte do positivismo traz
motivação, traz um processo cognitivo muito interessante, mas não é confiável. Você precisa explicar para o cachorro alguma coisa que, ó, isso aí não é legal, entende? Também pode ser usado em doses diferentes, porque cada cachorro é diferente, né? Nos meus estudos, eu consegui catalogar 72 estilos de comportamento, mas depois nós falamos sobre isso. E aí, como eu peguei essa fase de transição, para mim ficou muito mais fácil. Foi quando eu comecei a me destacar. Comecei a apresentar resultados que os outros adestradores não conseguiam. Isso, tipo assim, estou falando aqui na nossa região, né? Na região de Curitiba, Paraná, foi onde realmente eu consegui destaque. Porque na mesma época, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Brasília, Rio Grande do Sul, tipo, tem pessoas com histórias também semelhantes ou até mais bonitas do que a minha, né? Nós temos vários adestradores de cães, vários especialistas em comportamento, dessas regiões que eu falei, com destaque para a região de São Paulo, que é um polo, né? Então lá tem bons treinadores que sabem lidar com as duas coisas. Muito interessante. É tão interessante a gente observar isso. Inclusive, eu tenho uma pet, a Dora, que está aos cuidados do Agnaldo, está num processo de treinamento, e eu fui conhecendo o Agnaldo pela forma como ele trabalha, as referências dele, fui acompanhando, e vocês vão saber muito mais. E uma coisa que eu vou aproveitar o gancho da conversa ali para dar continuidade ao Agnaldo é que ele fala muito dessa questão de cognição, comportamento, não é? E como médica de humanos, e eu sou psicoterapeuta, trabalho com a neuropsicologia dentro da linha cognitivo-comportamental, a gente vê essa questão da nossa psicologia positiva também, que é muito boa, a gente utiliza, mas ele falou muito, muito bem, Aguinaldo, gostei demais que o positivismo extremo ele também não prepara o animal ou a pessoa para a realidade da vida como ela é, vamos dizer assim. Então, essa experiência do Agnaldo, de tantos anos, de mesclar técnicas, mesclar conhecimento, junto com a parte científica, teórica, e como referência de outros adestradores no mundo, inclusive, e também a própria prática dele, de pesquisar, de entender e de veja, ele falou ali dos modelos de comportamento canino, né? Então, nós aqui hoje estamos fazendo essa apresentação e vou querer que ele conte um pouquinho do papel dele nesse mundo do adestramento no Brasil, o livro, os livros, se não me engano, é mais de um, e também o papel dele como juiz. Ele vai contar aqui agora, mas é uma inauguração desse quadro, que é o quadro do comportamento animal. E como a Pet Union, que patrocina esse canal, é um modelo de assistência em saúde pet, que oferece cuidado de saúde para os pets e a telemedicina humana, com 12 especialidades, inclusive com psicólogos, a gente sempre vai trazer aqui no canal essa conversa com o Agnaldo. Estaremos juntos na Feira Pets 19, 20 e 21 também. O Agnaldo estará lá com a gente vai falar, vai dar palestra, vai fazer demonstração. Sempre vamos trazer em paralelo a saúde, o comportamento mental humano e o comportamento animal, porque hoje o nosso pet faz parte da família e a gente sabe que muito reflexo, né, do comportamento humano atinge o pet e vice-versa. E acho que vocês vão aproveitar muito cada episódio que a gente vai trazer aqui. Aguinaldo, para a gente fazer um fechamento bem bacana e eles quererem te seguir nas suas mídias que estarão ali, tá? Sigam a gente no canal, se inscrevam, sigam as nossas outras mídias e as mídias do Agnaldo estarão ali disponíveis para vocês. Ele é nosso parceiro oficial e eu quero que você conte a tua história dos livros e esse seu papel como juiz. Conte para o nosso público, por favor. Tá bom. Então, difícil resumir, né? 32 anos de uma carreira em um podcast, mas vamos tentar, né? Que acontece, né? Paralelamente a isso, a esse desenvolvimento no adestramento de cães, eu comecei a estudar a programação neurolinguística. Então, mesmo em 94, também 95,
eu tive contato, né, com a programação neurolinguística e a programação neurolinguística, ela atua, ela é um aditivo, na verdade, né? Não dá para se dizer que é uma ciência exata, apesar que existe pós-graduação hoje, existe mestrado, doutorado em programação neurolinguística, mas eu fiz todos os níveis. Eu fiz o practitioner na época, né? O master practitioner, o trainer. Então eu sou trainer em PNL, desde do ano 2005, eu acho, né? Demorou um período ali, quase 9 anos, toda os meus estudos e a minha caminhada dentro da programação neurolinguística, e eu nunca parei de estudar e aplicar a programação neurolinguística. Dentro da programação neurolinguística tem uma técnica chamada modelagem. A modelagem é você modelar o padrão de excelência de outras pessoas para conseguir ter resultados. E eu comecei a procurar, então, os melhores modelos no adestramento de cães para conseguir criar um modelo próprio e depois propor uma maneira de ensinar, que culminou depois no lançamento do meu livro e no adestramento sistêmico, tendo como base um relacionamento de confiança, que é o ASRC. E o primeiro livro sobre adestramento de cães que eu escrevi é o Adestramento Sistêmico. O nome do livro é Por Dentro da Mente dos Cães. Por quê? Eu acabei descobrindo, pegando vários modelos, né? Eu tive a oportunidade de estar junto com vários campeões mundiais de adestramento na modalidade IGP. Depois eu me qualifiquei, fiz alguns... participei dos exames e fui qualificado para ser juiz de adestramento. Mas antes de ser juiz, eu fui auxiliar de juiz, fui figurante por muitos anos. Então eu já estava ali seguindo. E por que eu escolhi o IGP, né? O IGP é uma prova, é um triatlo que envolve faro, obediência e proteção, porque os cães eles têm aptidões de faro, alguns cães têm mais aptidão para obedecer do que outros, e alguns cães também têm aptidão de proteção. E o IGP ele envolve essas três coisas, faro, obediência e proteção. Então é completo, é um esporte muito completo. E isso fez com que eu entendesse um pouco mais. Eu uso, para corrigir problemas de comportamento em cães, eu uso vários exercícios do IGP. E também, e vice-versa, quando eu vejo alguma coisa que os donos fazem que é legal, se eu puder levar isso para o IGP, eu levo. Tá? E o que acontece? Depois disso, estudando tudo isso, pegando esses melhores modelos, eu comecei a observar que tinha dentro de uma linha de estudo que os cães eles eram ativos, como que eles interpretavam os cães como cães ativos, reativos ou passivos. Era só isso. O cachorro não, esse aqui é passivo, não, esse aqui é reativo, não, esse aqui é ativo. Só que analisando, dava para perceber que tinha outras coisas. Então, no ano de 2000, entre o ano 2000 e 99 até 2001, eu parei um pouco a minha vida, parei de treinar cães e aluguei um escritório numa região de Curitiba onde tinha muitos cães de rua. Então eu coloquei várias câmeras e comecei a estudar e analisar o comportamento dos cães. E analisei por 2 anos, cataloguei esses cães, consegui ter muitos fichários, né? E tem uma coisa engraçada, porque quando eu cheguei nesses 72 estilos de comportamento canino, surgiu a oportunidade de fazer um seminário de adestramento fora do Brasil. E eu tive que viajar, tive que sair e peguei toda essa documentação e levei para casa dos meus pais. E deixei lá, sabe? Só que meu pai, ele gostava de fazer um churrasquinho. E um dia ele viu aqueles papéis lá e falou: o que significa isso aí? A minha mãe não sabia o que era, pegou e queimou tudo para fazer fogo e eu perdi. Meu Deus! Essa é uma parte trágica da minha vida, só que eu já tinha informação. Só que eu já tinha aprendido os 72 estilos de comportamento canino. Não surgiu do nada.
E depois eu continuei catalogando tanto quanto Nossa, possível. mas e toda história linda tem os percalços, né, gente? Olha só, tem o caminhar, o retroceder e a resiliência de retomar, né? Mas que história mais linda. Esse é só o começo, porque eu e o Agnaldo estaremos aqui sempre com vocês. Inclusive, nós vamos lá no teu espaço, nós Legal. vamos mostrar o papel dele, o desempenho com os cães. Ele vai dar muitas dicas. Tem uma dica lá que eu aprendi esses dias, que os cães observam a caixa branca, a caixa preta, quer dizer que é o quadrado, né, É. branco, o quadrado preto. Tudo isso a gente vai trazer de dicas. Vocês também vão, nós vamos fazer uma live que vai ser muito bacana em julho. Quando tiver a data, a gente vai passar para vocês. E nessa live vocês podem fazer perguntas, vocês podem conversar com a gente, não é, Agnaldo? Sim, então, isso mesmo, nós vamos estar juntos aqui, né? Tem bastante coisa para a gente contar, né? Como eu falei, são 32 anos de carreira e não dá para a gente resumir tudo isso. Mas só para concluir essa história de como surgiu o livro, né? Como eu tinha as informações, a informação estava ali, eu comecei a perceber esse padrão se repetindo, e daí ainda tinha um detalhe, uma informação que não batia, porque eu conseguia analisar os tipos de cães, mas ficava aquela informação na minha mente, cães ativos, reativos e passivos, porque era uma informação de base que eu tinha aprendido, e ficava desse jeito. Só que, como eu, com a programação neurolinguística, tive a oportunidade de ficar uma semana treinando com uma pessoa chamada Ivan Balabanov, que é bicampeão mundial de adestramento, tanto na Federação Sinológica Internacional, quanto na FMBB, que é a Federação Mundial do Pastor Belga Malinois. E o que aconteceu? Nessa semana de treinamento com ele, ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou sobre cães proativos. Ali era como se era o tijolinho que faltava para o quebra-cabeça. E ali eu consegui então entender e catalogar esses 72 estilos de comportamento. E quando eu coloquei isso numa mídia social uma vez, nossa, os treinadores falavam bem assim, às vezes é melhor ficar quieto do que ser um estúpido, alguma coisa assim, né? Do que as pessoas entenderem a sua estupidez. E eu deixei aquilo ali, só que é possível hoje, com um adestramento sistêmico, você perceber que tem cães que são proativos, ativos, reativos e passivos. E isso está no meu livro. Quando foi em 2017 que nós fizemos o lançamento do livro, né? Depois de recolher essas informações, eu tenho ainda, estou concluindo mais um livro de adestramento, mas o primeiro livro de adestramento que precisava ser lançado rápido para colocar essa informação, a ideia era que realmente essas informações sobre os estilos de comportamento chegassem o mais rápido possível às pessoas. E também tem um termo que eu comecei a utilizar, que eu coloquei no livro, que chama-se sinolidade, que é diferente de personalidade. Por quê? Personalidade vem de persona, que significa máscara, né? E o cachorro ele não usa máscaras, ele é o que ele é. Então eu comecei a não definir cachorro como a personalidade do cão, mas como sua sinolidade. E essa palavra tá bem difícil de pegar, porque as pessoas não entendem, né, que o cachorro não usa máscaras. Mas enfim, isso é um assunto para um outro podcast. E nessa caminhada, quando eu mostrei as informações para o pessoal da editora, eles ficaram malucos. Eles falaram, nossa, nós temos aqui informação para 3 livros. Eu falei, não, eu não queria isso. Só que daí, o que foi que eu fiz? Seguindo a orientação do pessoal que estava me ajudando nisso, eu decidi então fazer um resumo. O livro de adestramento sistêmico é um apanhado de várias coisas. Ele funciona melhor se você ler ele no sistema rolo compressor, você tem que ir lá e voltar, vai e volta, até sedimentar toda a informação. Porque quando as pessoas tentam ler como se fosse um romance, elas não gostam do livro. O livro foi escrito para pessoas que têm que usar o cérebro um pouquinho, né? E então, com o lançamento do livro, eu segurei as outras partes do livro para publicar depois. Só que começamos então a fazer as semanas de adestramento sistêmico, nós conseguimos fazer, acho que foram 11 num período aí de alguns anos.
Fizemos 11 semanas de adestramento sistêmico, onde eu explicava essas coisas de forma gratuita. E aí uma vez nós fizemos uma gravação, e eu acabei gravando 72 horas de aula, e disponibilizei isso no YouTube, depois tirei, né? E agora nós estamos num outro projeto, numa outra caminhada, só para vocês entenderem que adestramento de cães é uma coisa complexa. Então, às vezes, nós temos aquelas pessoas que são amantes de cães. Não é porque uma pessoa ama um cachorro que ela está qualificada para provocar uma intervenção no cachorro. E também não é, eu gosto muito de cães. Tudo bem, eu também gosto, mas tem a parte técnica. E é trágico quando uma pessoa tenta fazer alguma coisa simplesmente porque ela gosta de fazer aquilo. E o que acontece? Existem muitos treinadores de cães. Hoje, como o adestramento de cães é um curso livre, qualquer pessoa que pegar um clicker ou qualquer pessoa que pegar uma guia pode se intitular adestrador de cães, porque é um curso livre. Nossa, esse é um aspecto muito importante e é por isso que a gente criou esse canal para trazer ciência, informação, educação e oportunidade do público em geral conhecer, veja que história desse profissional. Que envolvimento, que estudioso. E ele também ensina outros adestradores, não é? Mas a gente tem que pensar que na medicina é a mesma coisa. Na psicologia, hoje, a gente vê assim, todo mundo hoje faz intervenção na saúde mental das pessoas, muitas vezes sem ter o preparo também, né? E todos são muito bem-vindos, mas realmente exige conhecimento, um tempo para a pessoa estar preparada. Aguinaldo, eu estou aqui encantada, eu já conheci o Aguinaldo, hoje eu conheci mais aspectos dele. Nós estaremos sempre aqui no canal, isso vai ser permanente, tá? Sempre teremos o quadro com o Aguinaldo. E eu gostaria de saber como você gostaria de encerrar a sua fala, Aguinaldo, porque logo estaremos juntos novamente. O que eu sempre comento, né? Eu vivo isso diariamente. Eu vivo o adestramento de cães todos os dias. Se as pessoas chegarem lá no centro de adestramento, elas não vão me ver limpinho, vão me ver sujo, com as patas dos cachorros nas minhas roupas, cheio de pelo, né? Tipo com botas. Então é bem interessante, porque eu vivo o adestramento de cães. Eu estou lá, dentro dos canis, dentro de uma esfera, de um sistema que é muito legal, faz muito sentido para mim, e isso é um estilo de vida, não é só Hoje, né, nós temos uma vertente, que ela é uma vertente financeira. Então, a maioria das pessoas entendem que o mercado pet é um mercado de bilhões de reais, bilhões de dólares, então tem um nicho financeiro e as pessoas exploram isso de maneira financeira. Só que, quando as pessoas pensam somente no ganho financeiro, elas acabam perdendo os outros benefícios que o convívio com um cachorro pode ter. Então, ter um cão é muito mais do que simplesmente ter gastos com ele, ou escovar o cachorro, ou levar ele no pet shop, ou levar ele numa creche. É muito mais do que isso. Essa convivência, ela se estende para outros pontos, para outras partes da vida. Que aí é onde a gente tem que entender, né, que o cachorro ele tem camadas, ele tem comportamentos, ele tem estados emocionais, ele tem um processo cognitivo, ele tem instintos. E o que envolve tudo isso é a parte sistêmica. Porque quando eu concluí, né, o livro e depois continuei na minha caminhada, eu ainda fiz mais 2 especializações. Uma especialização em emoção e cognição canina, na Universidade de Duke, e depois uma especialização em bem-estar e comportamento animal, pela Universidade de Edimburgo, na Escócia. Então, essas especializações me deram uma visão um pouco melhor daquilo que eu estava fazendo. E isso é muito importante, porque quando você simplesmente olha para o seu cachorrinho aí, que está sentado do seu lado, você simplesmente acha que ele está ali por estar, mas não. Tem muita coisa por trás, tem uma história atrás disso aí. E nós podemos conversar sobre isso no próximo episódio.
Olha, vocês vão conhecer os livros dele, vocês vão conhecer tudo isso. E falem sério, uma pessoa fantástica. Eu tenho certeza que vocês ficaram encantados com a história do Aguinaldo. E isso é só o começo. Até breve. Aí embaixo no vídeo já tem as mídias dele, o nome dos livros dele, o contato. E logo estaremos aqui novamente. Aliás, sempre aqui. Seja muito bem-vindo a essa parceria. Esse é o primeiro passo de muitos encontros, Aguinaldo. Muito obrigada e olha, orgulho de ter esse parceiro, bicho do Paraná, inclusive, não é? Sim, com certeza. Muito bom. Olha, até breve, aguardem a gente.